1 Timóteo, capítulo de número 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós vamos ver aqui que a igreja primitiva, ela cresceu, ela tomou forma, mas todos que trabalharam na igreja primitiva tiveram que aprender, tiveram que passar por um processo de aprendizado. Sabe o que Paulo fez ali em Éfeso? Antes de Timóteo assumir a igreja, sabe o que Paulo fez ali? Ele montou uma escola, um seminário, e ele deu aula para 12 homens durante 2 anos. Esses 12 homens que Paulo deu aula para eles ali, ensinou teologia paulina para eles, esses 12 homens, sabe quem eram? Eram discípulos de João Batista, foram batizados por João Batista. Paulo chega diante deles e diz assim para eles: vocês receberam o batismo com o Espírito Santo? E eles dizem assim para Paulo: não, o único batismo que nós recebemos foi o de João Batista. E aí Paulo fala: então vocês foram batizados com o batismo do arrependimento, que veio anunciando aquele que era maior ainda, que é Jesus. E Jesus foi para o céu e enviou quem? O Espírito Santo, que vem consolar, ensinar, fortalecer, dar graça, crescimento para a igreja. E aí Paulo então colocou as mãos sobre aqueles 12 homens ali, eles foram cheios do Espírito Santo, falaram em línguas estranhas, e Paulo então assumiu agora um compromisso de ensinar aqueles 12 homens, e foi por 2 anos. Então a questão aqui é: vamos trabalhar. E olha só, esse estudo ele tem como propósito mostrar as obrigações do pastor, e as obrigações da congregação. Então o pastor tem as suas obrigações, a congregação, a igreja também tem as suas obrigações. E hoje o que a gente mais vê é a igreja cobrando do pastor, exigindo do pastor, enquanto que a igreja está de braços cruzados. Só que a obra é para a igreja também. Vamos olhar para uma empresa. E aí, o que a empresa faz quando ela precisa contratar alguém? Coloca um anúncio, anuncia ali uma vaga, e nesse anúncio ela vem descrevendo ali quais são as qualificações que ela precisa para o candidato àquela vaga. Agora, imagine você se Jesus fosse colocar um anúncio anunciando que precisa de obreiros. Como seria este anúncio de Jesus? Warren Wiersbe, ele fez um comentário dele, usando aí com as suas próprias palavras, como seria um anúncio de Jesus para chamar obreiros. E ele disse assim: procura-se homens e mulheres para uma difícil tarefa. Serão mal compreendidos até pelos colegas de trabalho, enfrentarão ataques sem saber de onde veio, possivelmente não verão os resultados de seus esforços, só receberão a recompensa completa depois da conclusão de todo o trabalho, e poderá lhes custar o seu lar, a sua família, as suas ambições e até mesmo a sua vida. E aí, quem vai se candidatar a uma vaga dessa? Entende por que tem poucos obreiros? Por isso que Jesus fala: a seara é grande,
Porque ninguém quer pagar esse preço aqui, irmãos. Por que Jesus fala assim, ó, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos? Porque são poucos os que querem pagar esse preço aqui. Então muitas pessoas são qualificadas, muitos querem fazer, mas querem fazer de que forma? Para aparecer diante da sociedade, para se destacar, para ter um título, pagar o preço mesmo aqui, ninguém quer não. Você gostaria de ser uma pessoa que vivesse dessa forma aqui? Tudo que você fazer, ninguém dá valor? Você dá o máximo de você ali e não ser reconhecido? Gostaria disso? Não, ninguém quer isso. Ninguém quer sacrificar a sua casa, um tempo ali de descanso, de curtir a casa. Mas eu não posso, nossa, eu não posso nem curtir minha casa, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que estar na igreja todo dia. Irmãos, ninguém quer isso não. Então, irmãos, isso daí nos mostra que a tarefa de edificar a igreja é o maior desafio que o cristão pode dedicar na sua vida. Isso é um desafio. Você se candidatar à vaga de trabalho para Deus é um desafio. Timóteo, ele foi um jovem que aceitou o chamado de Cristo para ajudar a edificar a igreja. Timóteo, ele foi criado num lar religioso e ele foi levado à fé cristã por Paulo. Tanto é que Paulo chama ele aqui, de meu verdadeiro filho na fé. Interessante que Lloyd, a avó de Timóteo, era uma mulher de fé, era uma mulher cristã. Eunice, a mãe de Timóteo, era uma mulher de fé. Timóteo, ele não era convertido, ele se converteu quando ele conheceu Paulo. Aí ele aceitou a fé. E Paulo usa então o exemplo da avó e o exemplo da mãe para instruir Timóteo na fé que ele deveria seguir. Timóteo, ele era fiel ao Senhor. Isso daí está lá em 1 Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 17. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é o meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda a parte ensino em cada igreja. E Timóteo também, ele se preocupava profundamente com o povo de Deus. Então isso é uma coisa que você precisa, como igreja, você precisa se preocupar com o povo de Deus. Olha só o que fala lá em Filipenses capítulo 2, versículo de número 20 e 22. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado, porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência, e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. Olha como que Timóteo lidava com Paulo, irmãos. Ele tinha prazer de estar junto com Paulo, aprender de Paulo ali. E Paulo vem dizendo, olha, ele trabalhou comigo no Evangelho como o filho ao Pai. Quando Paulo está falando essas palavras aqui, é lógico que a gente não pode comparar isso com os filhos de hoje, né? Porque os filhos de hoje, irmãos, é uma tortura para os pais, é uma decepção para os pais. Agora, antigamente, um filho procurava honrar o pai que tinha. O filho fazia de tudo para honrar os pais. Hoje, os filhos procuram fazer de tudo para desonrar os pais. Infelizmente, isso é uma lástima, né? E por isso a gente vê aí tantos jovens morrendo,
Tantos jovens perdendo a vida porque não estão cumprindo o primeiro mandamento com promessa, como Paulo vem falando aqui para a igreja de Éfeso. Efésios capítulo 6. Efésios era a igreja que Timóteo dirigia, não é? Nós estamos falando aqui. Efésios é a igreja que Timóteo dirigia. E aí no capítulo 6, olha o que Paulo vem ensinando para os jovens daquela igreja, para os filhos, né, naquela igreja. Ele diz assim: vós filhos, sedes obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Como no tempo de Paulo, hoje também existem mestres ensinando doutrinas falsas, e nós não devemos de maneira alguma ignorar isso. Apesar do seu chamado de ser próximo de Paulo e dos dons espirituais que ele tinha, Timóteo ele desistia muito fácil das coisas. Da última vez que havia estado com Timóteo, Paulo havia encorajado ele a permanecer em Éfeso e terminar o seu trabalho. Eu já queria abandonar. Então, a vitória de Deus é para aqueles que são corajosos, é para aqueles que perseveram até o fim. A fé, ela entra em ação quando você olha assim e não vê condições nenhuma, mas a tua fé está ali te motivando. Por isso que Paulo fala para Timóteo: olha para a fé da tua avó Lloyd, olha para a fé da tua mãe Eunice e caminha para frente. É a mesma fé que habita em você, Paulo disse para ele. E essa palavra vem para você hoje, igreja. Não é para desistir, não é para desanimar. Está complicado, está difícil, tá, mas e a fé? E a fé? Aquilo que você tanto está querendo aí fazer para Deus, está complicado, está difícil, cadê a fé? Da última vez que Paulo havia estado com Timóteo, Paulo o encorajou a permanecer em Éfeso e terminar o trabalho. Olha aí o versículo 3 do capítulo 1 de 1 Timóteo. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinam outra doutrina. Porque o propósito de Timóteo ali na igreja era pregar contra as falsas doutrinas. Irmãos, para você agir contra os falsos ensinos, você não pode esmorecer, senão você acaba sendo levado também. E eu imagino que as pessoas ali naquela época não queriam ouvir isso daí, como é o nosso caso hoje, irmãos. Se vamos pregar contra o pecado, as pessoas desistem de servir a Deus, querem sair da igreja. Eu vou na igreja, só fala contra aquilo que eu faço, só está ali condenando. Aí o que ela faz? Vai para uma igreja que aceita de tudo. Éfeso não era um lugar fácil para pastorear uma igreja. Aliás, não existe lugar fácil para pastorear. Hoje está complicado. Aquele que quer levar a sério a vida com Deus, está difícil. A cidade de Éfeso era dedicada à adoração a Diana, a deusa dos instintos sexuais. Sua imagem lasciva ajudava a promover os mais variados tipos de imoralidade sexual ali naquela cidade. Então era uma cidade devastada, espiritualmente. Uma cidade que era voltada para as orgias sexuais, e a igreja tinha que lutar contra isso daí. E Timóteo tinha que ser firme ali naquele propósito, irmãos. Por isso que Paulo vem falando para ele aqui, que Cristo é a nossa esperança. Ele estava desanimado. E aí Paulo é como se estivesse dizendo: olha, Timóteo, não desanima não.
que Cristo é a esperança. Igreja, toma essa palavra para você também nessa noite. Não desanima não, Cristo é a esperança. A tua recompensa vai chegar. Não era fácil para Timóteo ser o sucessor de Paulo ali, porque Satanás tinha ali também seus assistentes na cidade, pois em todo lugar onde há oportunidade espiritual, também há obstáculo satânico. Quer ver? Lá em 1 Coríntios, capítulo 16, abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 16. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo de número 8. Paulo ele fala assim, ó: ficarei, porém, em onde? Éfeso, até ao Pentecoste, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Então, irmãos, onde uma porta se abre e ela começa a se tornar eficaz, Satanás levanta contra aquilo ali. O diabo ele vem se opor, porque ele não quer que as pessoas sejam salvas, ele não quer que a igreja do Senhor Jesus Cristo cresça, ele não quer que as pessoas tenham um encontro verdadeiro com Deus. O diabo não quer isso. E você tem que tomar cuidado, você tem que cuidar bem da tua vida espiritual, porque o diabo, ele não está medindo esforço, irmãos, para arrebentar com as pessoas que estão fazendo a obra de Deus, não. A nossa luta, irmãos, é contra o inferno, e nós não temos outra opção, ou nós lutamos para Deus, ou somos derrotados e encaramos o inferno. Então, as pessoas precisam despertar para essa verdade. A nossa luta, Paulo fala isso daqui, na igreja de Éfeso. Ele vem trazendo essa instrução para a igreja de Éfeso. Ele olha, a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas é contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, esse é o nosso alvo. Nós temos que entender isso. A igreja precisa aprender essa verdade. Amém?